Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana e fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui, vamos começar falando de Grêmio e Palmeiras. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-2 do Botafogo, jogando fora de casa. Já o Palmeiras empatou em 0-0 contra o Fluminense jogando em casa. O Grêmio está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Palmeiras está na 2ª colocação, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. O Palmeiras vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Já o Grêmio vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Palmeiras. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras deve ir com um time reserva por conta da final da Libertadores. Vem apresentando futebol abaixo nos últimos jogos. Não me surpreenderia se o Grêmio vencesse essa partida. Eu vou numa vitória do Grêmio para esse jogo, 2-1. 2 gols de Carlos Vinícius para o Grêmio. E para o Palmeiras eu vou no gol do Felipe Anderson. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Bragantino, jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 3-0 o Bragantino jogando em casa. O Atlético Mineiro está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 1ª colocação. O Flamengo pode ser campeão já nessa rodada. Para isso acontecer, precisa vencer o Atlético Mineiro e torcer para que o Palmeiras pelo menos empate contra o Grêmio. O Atlético Mineiro vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Flamengo tem a primeira chance de sentenciar o título do campeonato, mas que pode poupar titulares por conta da final da Libertadores. Do outro lado, um Atlético Mineiro que precisa dar uma resposta após perder a final da Copa Sul-Americana no fim de semana. Vou num empate para essa partida, 1-1. Gols de Dudu para o Atlético Mineiro e Plata para o Flamengo. Agora vamos falar de Bragantino e Fortaleza. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Flamengo, jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 3-2 o Bahia, também jogando fora de casa. O Bragantino está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G7. Já o Fortaleza está na 18ª colocação, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Fortaleza vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Bragantino vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 4 jogos sem saber o que é vencer o Fortaleza. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bragantino vem mordido após a goleada sofrida no último jogo. Enfrenta um Fortaleza que vem em evolução dentro da competição. Vou numa vitória do Fortaleza para essa partida, 1-0, gol do Barreiro. Agora vamos falar de Fluminense e São Paulo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 2-1 Juventude jogando como mandante. O Fluminense está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G5. Já o São Paulo está na 8ª colocação, tenta uma vitória para encostar no G7. O Fluminense vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 7 vitórias consecutivas como mandante no Maracanã. Já o São Paulo vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não vence o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Luiz Ubeldia com o São Paulo. Pelo Fluminense vir num momento melhor e vir de boas partidas, eu não consigo enxergar a menor perspectiva do São Paulo somando pontos no Maracanã. Eu vou numa vitória do Fluminense para essa partida, 2-1. Gols de Cerne e Lima para o Fluminense e para o São Paulo eu vou num gol do Luca. Agora vamos falar de Juventude e Bahia. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do São Paulo jogando como visitante. Já o Bahia venceu por 1-0 o Vasco jogando em casa. O Juventude está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Juventude, que em caso de uma derrota já pode ser rebaixado nessa rodada. Já o Bahia está na 6ª colocação,
tenta uma vitória para entrar no G5. O Bahia vem para essa partida há 8 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Já o Juventude vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2009 não perde do Bahia no Alfredo Jaconi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Independente se o Juventude vai confirmar ou não o rebaixamento nessa rodada, eu acredito que o Bahia tenha plenas condições de sair com 3 pontos dentro do Alfredo Jaconi. Eu vou numa vitória do Bahia para esse jogo, 2-0. Gols de Everton Ribeiro e Ademir. Agora vamos falar de Vasco e Internacional. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Bahia, jogando fora de casa. Já o Internacional empatou em 1-1 contra o Santos jogando em casa. O Vasco está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional está na 15ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Vasco vem para essa partida vindo de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Já o Inter vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota. E o Internacional que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2019 não perde do Vasco em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco que atravessa o seu pior momento sob o comando do Fernando Diniz, contra um Internacional que novamente vai ter que recuperar para um jogo tropeço em casa. Vou numa vitória do Internacional para esse jogo, 1-0, gol do Carboneiro. Agora vamos falar de Santos e Sport. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou 1-1 contra o Internacional jogando fora de casa. Já o Sport perdeu de 3-1 do Vitória jogando em casa. O Santos está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Sport está na 28ª colocação, já está rebaixado, joga essas últimas rodadas só para cumprir tabela. O Santos vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro, vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Sport vem de 13 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro, vem de 8 derrotas seguidas na competição, vem de 8 jogos sem saber o que é vencer fora de casa e vem de 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar um recado aqui pro time do Santos. Time que quer se livrar de rebaixamento para a Série B não pode perder ponto pro Sport jogando em casa. Eu vou numa vitória e numa boa atuação do Santos para essa partida, 3-0. Gols de Robinho Júnior, Souza e Zé Ivaldo. Agora vamos falar de Vitória e Mirassol. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 o Sport jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 3-0 o Ceará jogando em casa. O Vitória está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Mirassol está na 4ª colocação, tenta vencer para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G5. O Vitória vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a derrota. Já o Mirassol vem de 3 rodadas sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória vem numa boa sequência de resultados, se reencontrou nessa reta final da competição, mas eu acho que o Mirassol vai aprontar dentro do Barradão. Eu vou numa vitória do Mirassol para essa partida, 1-0, gol do Neto Moura. Agora vamos falar de Ceará e Cruzeiro. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Mirassol jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 3-0 o Corinthians jogando em casa. O Ceará está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro está na 3ª colocação, tenta uma vitória para assumir a vice-liderança do campeonato. O Cruzeiro vem para essa partida 10 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro, vem de 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará, apesar de se recuperar após ter perdido os 2 últimos jogos, vem de uma goleada sofrida no último jogo, vem num momento irregular dentro da competição. Acredito que o Cruzeiro vai fazer valer o favoritismo dentro do Castelão. Eu vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo, 1-0, gol do Vilhalba. Agora vamos falar de Corinthians e Botafogo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Botafogo venceu por 3-2 do Grêmio jogando em casa. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G7. Já o Botafogo está na 5ª colocação, tenta uma vitória para se manter no G5. O Botafogo vem para essa partida 7 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro, e de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Corinthians vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Botafogo.
Vamos lá, meu palpite pra esse jogo, vamos lá. O Botafogo vem num momento relativamente melhor do que o do Corinthians na competição? Sim. Vai contar com retornos importantes no time titular? Sim. Mas pelo Corinthians vir de uma goleada sofrida no último jogo e por jogar diante do seu torcedor em Itaquera, acredito que o Corinthians pode atrapalhar a vida do Botafogo nessa partida. Eu vou numa vitória do Corinthians, 2-1. 2 gols de Yuri Alberto pro Corinthians e pro Botafogo vou no gol do Alex Telles. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, bom fim de semana, boa rodada.